não levem a mal, porque está previsto. Bom, estamos na hora, nós temos, está previsto apenas 1 hora para este webinar, e o que está previsto também é nós começarmos exatamente a horas e terminarmos exatamente a horas. E, portanto, eu queria começar por dar boas tardes a todos os participantes em nome da Alumni Económicas. Aproveito para dar as boas-vindas a mais este evento, organizado pela Alumni Económicas, que é a Associação dos Antigos Alunos do ISEG. A Alumni tem prevista a realização de vários eventos agora em 2021, até porque vamos fazer 30 anos desde a nossa fundação, e vamos fazer esses eventos apesar das restrições que nos são impostas pelo confinamento. Vamos ver como é que no verão e depois do verão as coisas vão correr. Assim, estão previstos vários outros webinars, um por cada mês até o final deste ano. Estes próximos webinars irão tratar de temas de interesse específico para a comunidade económica e empresarial em Portugal. Como, a título de exemplo, vamos falar sobre a economia de Portugal, já não fôssemos nós a maior parte de economistas, não é? Vamos falar da economia mundial e do confronto entre os Estados Unidos e a China, que de vez em quando as pessoas esquecem-se, mas é uma das coisas que está em cima da mesa todos os dias. Vamos falar da visão dos empresários portugueses para o futuro. Vamos convidar várias pessoas para estes webinars para discutirmos o papel dos alunos do ISEG na sociedade portuguesa. Vamos ver se temos oradores para este tema. E vamos falar do papel das mulheres do ISEG nas empresas portuguesas também. São vários temas interessantes para tratarmos no futuro. E outros mais que irão sendo divulgados mensalmente à medida que os webinars forem sendo marcados. Sempre possível na última quinta-feira de cada mês, das 5 às 6. Eles vão sendo marcados 1 a 1 e vocês irão receber as chamadas para isso. Para este webinar de hoje, escolhemos um tema que tem estado debaixo dos holofotes nos últimos dias, apesar do webinar já estar marcado há mais de 3 semanas, que se chama o papel do Fundo Europeu de Recuperação e Resiliência no futuro de Portugal, onde aqui a palavra-chave é o futuro, naturalmente. Convidámos o professor António Costa e Silva, que teve a amabilidade de nos dizer que sim e poder participar, que é o pai deste documento, para nos falar sobre os objetivos estratégicos desta demanda. E convidámos o professor João Duque e o Dr. Rui Leão Martinho para nos ajudarem a compreender a extensão da abrangência desta iniciativa pela mão do nosso moderador e especial associado do ISEG, Dr. Henrique Monteiro, que vem do Jornal Expresso. No final, teremos a presença da professora Clara Raposo, presidente do Conselho Diretivo do ISEG, que irá encerrar o webinar. Muito bem, isto é muito simples. O webinar irá decorrer em 2 partes. Uma primeira com cerca de 20 minutos, em que o professor António Costa e Silva vai dar-nos aqui uma explicação sumária, naturalmente, sobre os objetivos estratégicos deste documento. E uma segunda parte, com cerca de 30 minutos, com o Dr. Henrique Monteiro e os nossos convidados, o professor João Duque e o Dr. Rui Leão Martinho. O evento terminará impertrivelmente às 18 horas, porquanto várias das pessoas aqui presentes têm outras marcações imediatamente a seguir. Portanto, não vamos conseguir prolongar muito mais. Para além disto, infelizmente, neste webinar não vai ser possível efetuar perguntas. Estamos a estudar a forma de possibilitar em futuros eventos, neste não vai ser possível. E já agora o webinar vai ser gravado, todos os oradores disponibilizaram para isso, e a seguir vai ser disponibilizado no nosso site e nas redes sociais. Alguns jornalistas que nos telefonaram para entrar à última hora, eu disse, o webinar vai estar gravado e vai ser disponibilizado, portanto, se eles não conseguirem entrar, vão conseguir ver por outro lado. Muito bem, vamos então dar início ao webinar O papel do Fundo Europeu de Recuperação e Resiliência no futuro de Portugal, e assim dou a palavra ao professor António Costa e Silva. Sim, muito boa tarde a todos, é com muito prazer que estou aqui. Queria agradecer o convite do Dr. Carlos Baian e da Associação para partilhar aqui algumas ideias esta tarde, cumprimentar o Dr. Horácio Negrão, o professor João Duque, o Dr. Henrique Monteiro, o Dr. Rui Martinho, e portanto quando estamos aqui a discutir o que é que vai ser o futuro e portanto e como é que nós podemos fazer face aos inúmeros desafios que temos para o futuro, temos que partir exatamente da situação em que estamos. Nós fomos afetados por uma pandemia duríssima.
ela própria já pôs em causa muitos dos paradigmas que tínhamos, desde logo o paradigma da saúde, o que são os desafios da saúde hoje, o paradigma da segurança, quando falamos de segurança hoje estamos a falar da própria segurança da espécie humana. Fomos atacados por um vírus darwinista que penaliza os menos saudáveis, os menos aptos, e portanto está a causar ainda mais desigualdades e a penalizar os setores mais vulneráveis da população, mas é também um vírus que pôs em causa os próprios paradigmas do trabalho. No futuro provavelmente vamos ter um modelo híbrido de trabalho, o trabalho presencial e o teletrabalho, mas atenção, este vírus também acelerou a conectividade digital e a mudança tecnológica. E eu penso que isso é crucial para o futuro. De certa maneira penalizou as indústrias físicas, como a indústria dos transportes, a restauração, o turismo, e a tendência que existia anteriormente da emergência das indústrias que funcionam sobretudo a partir das plataformas eletrónicas veio ser exponenciada. E nós temos que considerar qual é o papel do ciberespaço. Ele vai reorganizar as atividades económicas, reformatar os paradigmas, e há uma espécie de migração do valor para estas plataformas eletrónicas que já se vinha a verificar do passado, mas elas sem dúvida alguma vão multiplicar o mercado, vão dar novo ênfase à interconectividade. Mas este vírus também colocou em causa uma questão crucial. O que é que nós estamos a fazer enquanto civilização para prever o futuro e para prever as crises? Nós fomos incapazes de prever os ataques às Torres Gêmeas de Nova Iorque em 2001, fomos incapazes de prever a crise económica e financeira de 2007 e 2008, fomos incapazes de prever as primaveras árabes de 2011, fomos incapazes de prever esta crise pandémica. Portanto, nós somos uma civilização que acumula informação sem precedentes na história. Se olharmos para os últimos 5 anos, o volume de informação que acumulamos no mundo multiplicou-se 20 vezes, mas nós estamos a ser incapazes de transformar o processamento da informação em pensamento, em sabedoria, para lidar com os problemas do nosso tempo. E isso é fulcral para um país como Portugal, que está exposto a múltiplas vulnerabilidades. E, portanto, eu penso que temos que sair todas as ilações desta crise, como é que nos vamos preparar para enfrentar as próximas pandemias. Somos um país de alto risco sísmico, como é que vamos enfrentar a próxima crise sísmica? Somos um país que pode estar exposto a ciberataques, somos um país em que já há desertificação avançada em zonas do Alentejo e, portanto, o que é que vamos fazer na luta contra a desertificação e a luta contra as alterações climáticas? Mas para equacionarmos estes problemas é evidente que temos múltiplos instrumentos à nossa frente e, portanto, eu queria só aqui fazer uma correção em relação ao que o Dr. Horácio Negrão disse. Eu não sou o pai deste plano de recuperação e resiliência. O plano de recuperação e resiliência foi preparado pelo Governo. Eu fui pai, foi do documento de visão estratégica, e o convite que o Sr. Primeiro-Ministro me fez no dia 24 de abril do ano passado é exatamente preparar uma visão estratégica para os próximos 10 anos, com o desafio, o que é que o país deve fazer para sair desse ciclo de estagnação em que não cresce nas últimas 2 décadas, em que o crescimento da economia foi à volta de 0,35% ao ano, o crescimento médio, o que é uma vergonha nacional. E o que é que nós podemos fazer para sair de toda esta armadilha em que nos encontramos? E para isso nós temos este plano de recuperação e resiliência, os 16 mil milhões de euros, mas nós não podemos esquecer que temos o PT 2020 que está em execução até 2023 e faltam 11 mil milhões de euros para executar. Temos o próximo quadro financeiro plurianual, que são à volta de 29,8 mil milhões de euros. E, portanto, o país tem aqui instrumentos fundamentais e só vai conseguir sair desta crise se mobilizar e articular todos estes instrumentos e apostar nas áreas corretas. Portanto, o papel do Fundo de Recuperação será exatamente esse, vermos as alavancas que podem projetar a transformação da economia portuguesa, dar-lhe competitividade e sustentabilidade para o futuro. Mas para fazermos isso, não podemos ignorar a dimensão desta crise. Tivemos no ano passado uma queda do produto interno bruto de 7,6%. É só comparável, temos que recuar a 1928. Nos últimos dias saíram os números dos desempregados, 424 mil desempregados, aumentaram 100 mil o ano passado. Quando olhamos para as nossas empresas que já estavam descapitalizadas, temos cerca de 27% das nossas empresas que têm capitais próprios negativos, isto é, à beira da bancarrota. Portanto, nós temos uma dimensão absolutamente impressionante dos problemas com que nos confrontamos. E tudo aquilo que são os constrangimentos estruturais do país e que vêm do passado foram exponenciados pela crise.
Nós somos um país que tem um mercado interno muito limitado, ainda por cima esta recuperação vai-se fazer num ciclo de contração da procura. Como é que nós vamos conseguir emergir daí? Nós temos as empresas, como disse, altamente descapitalizadas, portanto com baixo rácio de capital, o que é um inibidor para o futuro. Nós temos uma dívida pública elevada, como sabemos, que já passou os 130% do PIB, é uma das 3 piores dívidas dentro da União Europeia, estamos no top 10 mundial. Mas além disso, temos uma estrutura económica ainda limitada, temos o investimento a cair, mais de 20% o ano passado, temos uma baixa produtividade e uma alta fiscalidade para as empresas. E, portanto, quando nós olhamos para aqui, eu penso que a questão crucial, e é este o papel do Plano de Recuperação e Resiliência e dos outros instrumentos, como recomendei fortemente na visão estratégica, é pormos as pessoas e as empresas no centro do Plano de Recuperação da economia portuguesa. Pôr as pessoas é, primeiro que tudo, apostar nas qualificações, nas competências. Nós temos um déficit de qualificações neste país impressionante. Nos 46 anos de democracia, o país fez avanços substanciais em áreas da educação, da saúde, da ciência, da tecnologia, mas quando olhamos para os índices, eles são killing, como dizem os ingleses, são letais. Nós somos um dos piores países da Europa em termos da percentagem da população que termina o ensino secundário. Temos que sair daqui, se daqui a 10 anos estivermos alinhados com a média europeia ou superar a média europeia, para mim isto é um grande desígnio nacional. Mas quando olhamos também para o Plano de Recuperação e Resiliência em termos das pessoas, é apostar na saúde. E, portanto, eu sou das pessoas que defende fortemente e pulo na visão estratégica. Nós temos que reorganizar todo o Serviço Nacional de Saúde, ver a interação do Serviço Nacional de Saúde com o setor privado, com o setor social, contemplar também a questão dos lares de idosos. E esta grande reconfiguração é absolutamente essencial para o futuro. Mas quando olhamos para isso, não podemos pensar só na reconfiguração do Serviço Nacional de Saúde ou do Sistema Nacional de Saúde por si. A saúde vale muito mais do que isso, como estamos a ver nesta pandemia. E eu sou das pessoas que acreditam, em função de todos os contactos que tive com as várias empresas que trabalham na área da saúde, da investigação médica de topo que se faz nas ciências da saúde em Portugal, do que fazem as empresas de biotecnologia de saúde, a minha conclusão é muito clara. Nós temos no país capacidades em múltiplas áreas, desde logo na área de criação das substâncias ativas para os medicamentos. Já produzimos no passado aquilo que se chamam as moléculas velhas, que depois deixamos de desindustrializar e passar para os outros países, e descobrimos no pico desta pandemia que essas moléculas velhas que produzimos no passado, algumas para as terapias oncológicas, o país já não os conseguia fazer. Mas nós temos capacidade nessa área das substâncias ativas do medicamento, temos capacidades na síntese química fina, temos capacidades na fermentação industrial, temos capacidades na farmacêutica e na fabricação de equipamentos médicos complexos. E, portanto, o meu desafio aqui é agarrar nisto com políticas inteligentes para toda esta área da saúde, no sentido de transformar o país numa espécie de fábrica da Europa dos medicamentos. Mas no centro, pôr também no centro do plano de recuperação as empresas, é atender àquilo que tem tolhido o desenvolvimento económico do país e, portanto, e que explica a nossa falta de competitividade. Eu penso que é muito claro para nós, quando analisamos os indicadores, e é outra coisa que é vergonhoso do ponto de vista nacional, nós continuamos nas últimas 2 décadas a ter um PIB per capita que é cerca de 30% a 40% inferior à média europeia. Nós só vamos conseguir superar este desafio se criarmos as condições para ter um crescimento sustentável do PIB potencial. E quando digo crescimento sustentável do PIB potencial, é crescer a taxas superiores, independentemente das oscilações cíclicas e nas próximas décadas. E o que é que temos que fazer para isso? É exatamente tocar nas alavancas fundamentais que os economistas conhecem e que tolhem a nossa competitividade. E quais são essas alavancas fundamentais? A primeira de todas é as competências, são as qualificações. E eu penso que o Plano de Recuperação e Resiliência tem um pacote que aposta nisso. É pouco, mas tem que aliar-se aos outros pacotes e subir, porque competências e qualificações, todo o investimento que nós fazemos nessa área é um investimento reprodutivo e o país ganhará para o futuro. Mas a segunda grande questão tem a ver com o nível de capital, do PIB ou do capital por trabalhador que nós temos nas empresas. Este nível
do capital por trabalhador é extremamente baixo, dos mais baixos da União Europeia. E nós só vamos superar isso se arranjarmos meios de mudar completamente o paradigma de financiamento das empresas. Não podemos só repousar na banca comercial, que é outra preocupação que vai estar exposta também às moratórias, a todo um conjunto de fatores, depois do processo de reestruturação difícil que atravessou. Eu sou das pessoas que defende fortemente, não há economias saudáveis sem uma banca saudável. Mas a banca comercial não é tudo. Precisamos do Banco de Fomento do Estado para apostar nos projetos a médio e longo prazo. Precisamos aqui de um pacto entre o Estado e as empresas, para o Estado ajudar e intervir nesta fase absolutamente crítica e dramática da vida das empresas, para as financiar, pelo menos aquelas que são rentáveis. Não sou adepto de se despejar dinheiro em cima dos problemas, mas nesta fase crítica as empresas que são rentáveis, foram afetadas pela crise, devem ser ajudadas. O terceiro fator que o plano de recuperação e os outros podem dinamizar é todo o ecossistema de inovação. Portanto, o que eu defendo para este país, nós temos que sair do modelo de baixos salários, apostar num país com um modelo de inovação tecnológica. E o país tem bases e tem sustentabilidade para fazer isso. E, portanto, o ecossistema de inovação, aproximar o sistema científico e tecnológico, as universidades, os centros de investigação, das empresas. Já se faz muito isso no norte do país, em que, felizmente, as universidades e os centros de investigação se descentralizaram. Não estamos só a falar do Porto, falamos de Aveiro, falamos de Bragança, falamos de Castelo Branco, da Covilhã, dos Politécnicos, falamos da grande Universidade do Minho, de Braga, de Guimarães e da profunda ligação que se está a construir com as empresas. E isso é absolutamente crucial. Mas não podemos esquecer outro fator em que somos um país desgraçado, que é na qualidade da gestão. É evidente que temos bons gestores em Portugal, mas a qualidade média da gestão das empresas portuguesas deixa muito a desejar. E os estudos económicos explicam isso profundamente. Quando analisamos a diferença de produtividade entre Portugal e os Estados Unidos da América, 30% dessa diferença de produtividade explica-se pela qualidade da gestão. E nós sabemos perfeitamente que as empresas, quando são bem geridas, são aquelas que apresentam maior retorno financeiro, criam mais valor, são aquelas que são capazes de integrar pessoas com mais qualificações, de fazer face à integração das tecnologias. E, portanto, isso pode-se mudar e é uma condição fundamental para operarmos no futuro. E, portanto, nesta parte final agora da apresentação, eu queria falar de tudo aquilo que estudei, que contatei, de todas as discussões que eu penso que é uma base de esperança para o país. Portanto, eu acredito profundamente que um dos problemas que também tolhe este país é o nosso paradigma mental. Nós estamos face a uma crise profunda com esta dimensão e nós continuamos nas nossas discussões, muitas vezes de pormenor, vemos as arvorezinhas, não vemos a floresta. Nós somos um povo que é profundamente individualista, que é incapaz de trabalhar uns com os outros, cooperar uns com os outros. Isso reflete-se profundamente em todo o sistema político. Nós estamos atolados em lutas autofágicas, afogados pelo rancor partidário. Nós estamos completamente dependentes da tribalização da política. E isto não se faz face à dimensão dos desafios, àquilo que devemos às novas gerações, sem uma grande plataforma política e social capaz de mobilizar o país. Se não o fizermos, vamos falhar de novo. Mas eu queria referenciar-vos aquilo que, para mim, são indicadores muito importantes e esperançosos para o futuro. É tudo aquilo que se passa com o sistema científico e tecnológico em Portugal e da sua profunda ligação às empresas e do que é que está a ocorrer. Nós investimos no ano de 2019 1,4% do PIB em ciência e investigação e, portanto, e no desenvolvimento dessas atividades. É pouco 1,4%. Penso que o Governo tem a meta de chegar aos 3% a 2030, oxalá que se supere esta meta, porque aqui está uma das alavancas do futuro. Nós tivemos, no fim de 2019, 4.000 empresas que reportaram investimentos em investigação e desenvolvimento tecnológico. É pouco em termos do tecido em Portugal, mas eu recordo que nos anos 90 havia apenas 200 PMEs que faziam investimentos em inovação e desenvolvimento tecnológico. Nós passamos para 4.000. Estas 4.000 são uma base fantástica para a nossa estratégia de investimento. A nossa estratégia de investimento não pode ser só investimento público. Nós temos que ter, com base na cartografia destas empresas, de ser capazes de atrair investimento privado, que é absolutamente vital, atrair investimento externo, atrair as sociedades de capital de risco, os fundos de investimento. É possível, porque
nós temos muito boas coisas que estão a acontecer no país em algumas dessas áreas. E, portanto, quando coligamos, digamos, toda esta informação e todos estes factos, o que é que verificamos? Uma coisa absolutamente notável. Tenho a confessar, quando descobri os estudos da Universidade de Harvard e do seu laboratório do crescimento, que segue as economias mundiais em termos do crescimento e, portanto, também segue a economia portuguesa, e quando nós vemos os resultados desses estudos, é um murro no estômago. Como sabemos, entre 2000 e 2020, a nossa taxa de crescimento da economia é absolutamente baixíssima, como disse, 0,35% ao ano. O que é que o laboratório da Universidade de Harvard descobriu? Eles estudaram entre 2002 e 2017 que novos produtos a economia portuguesa foi capaz de criar. E o resultado é esmagador, 39 novos produtos, a 12ª economia do mundo, que foi capaz de criar estes produtos. E nós perguntamos como é que este país é realmente um case study. Como é que um país cria estes produtos, depois não os consegue capitalizar? E isso vai umbilicalmente ligado àquilo que são os nossos grandes defeitos. Há alguns destes produtos que são de alto valor acrescentado, e atenção que a nossa aposta tem que ser sempre para desenvolver as exportações, para apostar nos bens transacionáveis, para apostar nos produtos e serviços de alto valor acrescentado, que possam galvanizar o país. Nós já fazemos isso, só que a proporção desses produtos no conjunto das exportações ainda é diminuto. E depois o outro fator, que é absolutamente killing, ou tal como dizem os ingleses, é que o conteúdo importado das nossas exportações é muito elevado. Nós temos fraco espírito de cooperação empresarial. Muitas vezes preferimos importar matéria-prima, fabricar os produtos, exportá-los, quando o país devia ter uma estratégia inteligente de substituição das importações, de cooperação entre o regime empresarial, de transformação da nossa economia. Mas nós temos estas bases, e estas bases refletem-se não só em tudo aquilo que eu referenciei em termos de todo o cluster das biotecnologias de saúde. Nós temos uma empresa no Parque Tecnológico de Biocante, em Cantanhede, que está a fabricar vacinas para a crise do Covid, o que é absolutamente extraordinário, e tem os seus contactos. São empresas deste tipo que têm que ser apoiadas, e outras em toda a área das biotecnologias da saúde. Mas não se esgota aí. Se olharmos para a nossa metalomecânica ligeira, a nossa metalomecânica pesada, mas sobretudo a ligeira, mesmo durante esta crise, usou sistemas de impressão tridimensional, com tecnologias digitais, com tudo aquilo que é a nova ciência dos materiais. Há uma revolução na ciência dos materiais com base nos nanotubos de carbono, nas fibras de carbono, no grafeno. Nós temos o nosso grande laboratório ibérico das nanotecnologias em Braga, que é outra valência fundamental, que já está a trabalhar com as empresas. E temos em múltiplas outras áreas, que podia dar aqui exemplos, e que estão relacionados com aquilo que podemos fazer com o território. Porque eu sou das pessoas que diz, para finalizar, que esta crise é uma crise pandémica, que já se transformou numa crise económica e social, mas nós não podemos esquecer que isto é a ponta do iceberg. Se nós escavarmos o iceberg, nós estamos confrontados com uma crise climática sem precedentes na história da nossa espécie. Nós, quando olhamos para aquilo que se passa no Polo Norte, nas últimas 3 décadas, nós tivemos 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo que se perderam. O gelo é um estabilizador do clima da Terra, porque ele reflete parte da energia solar que atinge o nosso planeta. Quando ele desaparece, o aquecimento dos oceanos é incontornável. Nós descobrimos com o projeto internacional Largo que nos 3 metros da camada superficial do oceano deixamos acumular nas últimas 3 décadas energia que é equivalente à energia de 1000 milhões de vezes da que foi deflagrada pelas bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. E temos também um problema muito sério no permafrost. O permafrost é o solo gelado que cobre toda a tundra ártica, tem mais de 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico que estão aí armazenado. Este carbono orgânico equivale a 2 vezes a todo o carbono que expelimos até hoje para a atmosfera. E nós temos aqui uma janela de 10, 12 anos para fazer esta transformação. É um problema que não é só de Portugal ou da Europa, é um problema planetário, e por isso o papel do Fundo de Recuperação é também aí apostar na transição energética, na descarbonização da economia, e há muitas coisas que o nosso país pode fazer. Agora, tudo isso, como disse, só se consegue se conseguirmos mobilizar esta plataforma, compreender que a política faz-se, evidentemente, de oposição, o regime democrático é, por natureza, conflitual, mas, atenção, é preciso procurar o chão que nos une, é preciso criar plataformas, é preciso unirmos-nos para defrontar a magnitude da crise que nós temos à nossa frente. Muito obrigado. Muito obrigado.
o professor António Costa e Silva. Foi um prazer tê-lo aqui conosco e eu ia já de seguida passar a palavra ao Henrique Monteiro e aos nossos dois outros convidados para comentarem o que for necessário. Não sei se quererão fazer alguma pergunta, mas eu imagino que não teremos tempo para isso. Henrique. Aqui. Muito obrigado, Horácio. Boa tarde a todos. Obrigado, professor António Costa Silva. Falou sobre muitas coisas e há aqui algumas perguntas que chegaram via prescrito, via chat, e que são também interessantes. Eu retive que, enfim, é muito resumido, que nós temos um crescimento miserável, temos vários problemas, empresas descapitalizadas, uma das 3 piores dívidas, uma educação fraca, um Serviço Nacional de Saúde a precisar de reorganização, temos um PIB per capita que é muito baixo e que é preciso aumentar imenso, mas temos aqui várias potencialidades de que António Costa Silva também falou, e que muitas delas têm a ver inclusivamente com criações de clusters, como já existe, aliás, no Biocamp, portanto, no Parque Biológico Cantanhede e outros, mas, por exemplo, nessa área da saúde, que era importante, no desenvolvimento das ações e das empresas que se dedicam à ciência, à investigação e ao desenvolvimento tecnológico e na inovação. Eu acho que tudo isto foi exposto por António Costa Silva, como sempre, de uma forma muito clara. Gostava, provavelmente, de começar pelo doutor e nosso colega Rui Leão Martinho, mas gostava também de referir algumas questões que puseram aqui. E há uma que me parece que é muito interessante, que é a justiça eficiente, rápida e funcional. É outro dos aspectos, é evidente que eu sei que o professor António Costa Silva também falou nisto no documento deles, quer dizer, também não se pode falar em tudo, em todas as vezes, mas é de facto um aspecto funcional a ter em conta. Outro é o seguinte, uma política fiscal estável e atrativa. Como é que isso também pode entrar nesta equação? E como disse no início o nosso querido presidente Horácio Negrão, isto é uma coisa virada para o futuro, e portanto eu vou começar, como já disse, pelo Dr. Rui Martinho, depois passarei ao professor João Duque, até porque o professor Rui Martinho esta vez vai ter que sair um bocadinho antes, se calhar. Peço para falar em mínimo possível, até menos do que eu, e isso é tenho difícil. a palavra. Mas é possível. Ora, obrigado, Henrique. Boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado ao nosso presidente, Horácio Negrão. Eu saí de Económicas há 48 anos, mas, apesar de tudo, estou muito ligado à escola, sempre estive e participo com muito entusiasmo em tudo aquilo que a escola faz e a maneira como tem evoluído, nomeadamente agora nos últimos anos. Quero também saudar todos aqueles que estão a assistir. Tenho aqui muitos amigos, o Jair Beatriz, a Fernanda Ilhéu, etc. E, portanto, a todos um grande abraço, e eu iria começar por dizer que eu tenho tido o privilégio ao longo dos últimos anos de estar várias vezes com o professor Costa e Silva, de o ter ouvido até mesmo na Ordem dos Economistas, onde ele generosamente foi, e enquanto Ordem nós demos um parecer ao plano que o professor Costa e Silva fez como base para o governo na altura. Estamos agora a ultimar o outro que vamos entregar amanhã relativamente ao PRR, e eu digo que em Portugal nós vimos quase, digamos, do fundo da noite. Nós temos feito nos últimos 20 anos uma viagem ao fundo da noite, mas a história europeia ensina-nos que é possível um caminho sempre aberto ao renascimento. Eu sou um otimista. Além de ser um europeísta pleno e convencido, eu sou otimista e penso que temos oportunidades que temos que aproveitar. O PRR é o que é um plano que vai ficar, digamos, imerso dentro daquilo que é o Plano Europeu de Recuperação e de Resiliência. Aquilo que caracteriza o PRR, nas palavras do professor Costa e Silva, está bastante melhor explicado daquilo que eu podia agora voltar a repetir, e, portanto, como temos uma economia de tempo, eu ia talvez referir para mim os pontos principais do PRR e da economia portuguesa. Eu referenciava também que tenho sempre expresso esta opinião
de que nós chegámos à pandemia e chegámos a esta fase da maneira pior que a economia portuguesa podia aparecer, que é muito débil, muito frágil, sem crescimento e sem ter investimento público notório e com investimento privado também que parou em certa altura, porque nós tivemos efetivamente, cada vez que abrimos a economia e aderimos ao exterior, sucedeu com a EFTA nos anos 60, sucedeu na entrada da CEE, nós temos a possibilidade sempre de captar e ser atrativos para o investimento produtivo estrangeiro. Mas isso parou também um pouco nos últimos anos. E, portanto, o PRR tem a expectativa de vir a relançar um pouco aquilo que é a economia portuguesa. E eu vou distinguir os pontos que me parecem mais importantes. O primeiro de todos, até porque eu sou muito adepto desta questão da transição digital, é precisamente a questão de dispormos rapidamente de estruturas e de redes digitais que sejam eficazes e que permitam desmaterializar as aprendizagens, as transações e os processos. A par com a transição climática, esta é a mais importante para mim de todas as propostas que aparecem no PRR. Claro está que temos também os investimentos da área social, eles são importantes. Nós temos pobreza, nós temos desigualdade que foi agora aprofundada, porque a falta de saúde, o emprego precário e as condições que nós estamos a conhecer vieram exatamente fazer crescer esse desequilíbrio e precisamos aí também de trabalhar na área da saúde, na área da habitação, na área das, se quiserem, mais importante que todas, das qualificações e das competências. Eu fui relator do PNR o ano passado pelo SES, pelo Conselho Económico e Social, e o meu relatório na altura referia como principal preocupação para Portugal se desenvolver, para ser mais competitivo, para criar mais valor, a questão das qualificações. Nós precisamos rapidamente de alterar a capacidade que temos tido de aproveitar o estudo, de aproveitar a formação, de aproveitar a requalificação de funções, de pessoas, etc. E isso é premente, porque demora tempo, mas ao fim de eu diria, do decénio que estamos agora a iniciar, se trabalharmos bem, vão-se notar os resultados. Depois, qual é a principal preocupação que eu tenho no PRR? Tem a ver com as empresas. Nós estamos na União Europeia, a União Europeia consagra a economia de mercado, nós vivemos em economia de mercado, é evidente que há empresas públicas, há empresas mistas, mas há muitas empresas privadas. As nossas micro, pequenas e médias empresas representam 99% de todo o tecido empresarial português. E têm a escassez de capital, têm por vezes escassez de competências, têm a necessidade exatamente de ser altamente apoiadas e o PRR é um motivo para isso. E não só o PRR relativamente aos fundos que vêm agora para a recuperação. Não, em relação ao quadro plurianual, em relação também até um processo que nos últimos dias apareceu muito interessante e que me lembrou, efetivamente, que há outros meios de chegar aos fundos, que é o processo do Invest EU, European Union, e que efetivamente com o apoio do BEI e com o apoio de bancos de investimento, ou se quiserem, do Banco de Fomento de que falamos agora, poderá ser também uma disposição, digamos assim, um dispositivo para aumentar os recursos para as empresas. E eu penso que é importante efetivamente reconhecer que as empresas são esse motor, são elas que exatamente fazem pela sua estratégia e pelo seu trabalho e pela sua produção, que podem fazer diminuir as desigualdades com melhores empregos, com uma maior riqueza gerada no país, e essa riqueza é que depois dá a possibilidade de que nós mantenhamos aquilo que temos tanto orgulho, que é o Estado Social. Porque se não houver riqueza, nós temos depois uma saúde precária e temos uma segurança social pobre e não conseguimos de maneira nenhuma ajudar aqueles que têm dificuldades e também retribuir aqueles que trabalharam uma vida ativa e que têm direito a receber depois, na parte não ativa das suas vidas, uma remuneração a título de reforma ou de pensão e a ter os serviços, digamos, de saúde que são mais necessários, e nós sabemos isso, nomeadamente nos 2 últimos anos da vida de cada um de nós. Por outro lado, eu diria que era importante também em relação às empresas e em relação a tudo isto, ter 3 ou 4 ideias que para mim me parecem importantes. Uma delas, o Henrique penso que falou
e o engenheiro Costa e Silva também, é a questão dos termos fiscais em que temos o nosso sistema fiscal. Eu recordo-me, porque na altura estive bastante ativo nessa área, do sistema fiscal português ter sido reformado quando entramos na União Europeia, quando entramos na CEE. E ficou um esquema muito equilibrado e, digamos, muitíssimo bem racional para ajudar os cidadãos e as empresas a contribuírem para o erário público, mas de uma maneira, digamos, muito progressiva, muito inteligente, que depois, ao longo dos anos, foi sofrendo de tal maneira alterações que eu penso que devíamos olhar profundamente para a área fiscal, ver o que é que se pode fazer, porque ela é importante para quem trabalha, mas é importante também para quem tem empresas e importantíssima para quem vem a Portugal, por exemplo, de fora e vem fazer investimentos. E recordo sempre o caso da Auto Europa, que eu acompanhei na altura no Deutsche Bank, porque era um cliente alemão, a Volkswagen, que houve a possibilidade de aí haver um quadro que trouxe para a Auto Europa determinado tipo de condições que levou a que ela ali fosse criar a unidade e depois a montante e a jusante criasse centenas de postos de trabalho e centenas de pequenas e médias empresas. E, portanto, nós temos que olhar em termos fiscais para aquilo que temos e aproveitar este momento em que vamos fazer reformas, em que vamos ter investimentos para também pensar nesse aspecto. O outro tem a ver com essa atração do tal investimento produtivo estrangeiro. E, portanto, nós temos pouco capital em Portugal, temos uma baixa poupança interna e, portanto, tudo aquilo que seja atrair bom investimento, que seja produtivo, do estrangeiro, da diáspora, é bem-vindo e temos que lhe criar condições. Depois, temos que reposicionar, digamos que a oferta competitiva de bens e serviços. Temos que alinhar com segmentos e com atividades que irão ter um crescimento na procura mundial e no comércio internacional, em contraste com o que acontece com a nossa atual carteira de atividades. Portanto, temos que olhar para um mercado que não é o mercado português, nem é só o mercado europeu, é um mercado global, é um mercado internacional. E, por último, eu digo que era bom que, dentro daquele horizonte de 2030, se adicionassem aos atuais polos de especialização da economia uma nova camada de atividades mais intensivas em conhecimento, em inovação, em criatividade. E aí a palavra às universidades, aos centros de investigação é muito importante, porque alguns já colaboram há anos, como sabemos, com as empresas, e o caso das empresas alemãs, que é um mercado que eu conheço bem, isso sucedeu sempre, com a Siemens, com a Bosch, mas pode suceder com outras empresas e também empresas portuguesas. Por último, e falando num ponto que o Henrique citou da Justiça, eu recordo-me sempre que já nos anos 90, quando fui presidente da Câmara de Comércio luso-alemã, fizemos um inquérito aos investidores que na altura eram imensos em Portugal e que eram sócios da Câmara, qual era o aspecto mais negativo que viam desde que estavam em Portugal. E era a lentidão, a morosidade da Justiça. 20 anos depois, isto mantém-se. Portanto, eu acho que há um ponto fundamental para dar confiança a quem investe, português ou internacional, que é efetivamente ter um sistema célere e que decida num tempo, digamos, razoável. Porque senão não há confiança e, portanto, aquilo que nós queremos, que é não só aproveitar o PRR, não só aproveitar os fundos de coesão ou o Compete, mas que é também atrair outros para virem para o nosso país e que também nos trazem formação, trazem emprego, trazem formação e, exatamente nesse intercâmbio, todos enriquecemos, todos ficamos melhor. Para isso, temos que melhorar vários aspectos. Alguns eu citei, outro da Justiça é evidente e com certeza que agora o João Duque ou os outros colegas poderão juntar outros, mas eu direi que eu estou otimista em relação àquilo que se pode fazer, cauteloso, relativamente aos dois aspectos principais. Não serem as empresas devidamente focadas naquilo que deve ser exatamente a primeira mensagem que o PRR deve dar, que é pôr as empresas no centro de todo este projeto. Em segundo lugar, que a monitorização e o controle dos fundos e da sua aplicação seja rigoroso. Nós sabemos que vai haver monitorização em Bruxelas, sabemos que aqui também vai haver, por exemplo, monitorização ao nível de uma comissão, que penso que está em formação, das associações patronais com os sindicatos, isto dentro também do SES, que é um domínio que eu conheço razoavelmente, mas nenhuma monitorização será demais,
para termos a certeza que os fundos que nós vamos receber, as subvenções que nos vão ser atribuídas, são devidamente aplicadas e estão os projetos certos e são cumpridos com todo o rigor. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, caro bastonário da Ordem dos Economistas. E só para... Olha, Henrique, somos 11 mil, podemos ser mais, se todos aderirem, mas já não é mal, somos 11 mil. Eu, como não sou economista, não posso aderir, porque eu só posso aderir a outras ordens. Agora, eu gostava de deixar a seu dono. Quem fez a questão da justiça fiscal foi Josualdo Fernandes, e quem pôs a outra questão que eu levantei aqui também, e que tem a ver, enfim, vou agora fazer mais perguntas para juntar para o João Duque. Aliás, da política fiscal estável foi Pedro Barata, e agora sim, que já foi também feita, e tenho aqui uma colega, Sílvia Bárbara, que diz que vive no interior, em Monchique, e que não há rede de internet praticamente, ou a rede de internet é tão fraca que falar-se de transição digital sem se resolver a montante o problema das infraestruturas da própria rede não vale a pena. Eu, aliás, aproveitava para juntar essa pergunta se o João Duque não acha que a internet devia ser rapidamente um bem gratuito e universal, uma vez que hoje em dia é uma espécie de commodity, ou pelo menos devia ter o preço da água, ou menos ainda. A água está cara, exatamente. Depois há aqui também um outro colega que fala que se a digitalização não for acompanhada de reformas de fundo no sistema educativo, vai contribuir não para nada positivo, mas provavelmente para aumentar a desigualdade e tornar o ensino menos inclusivo e menos democrático. E, finalmente, também, Paulo Pimenta, que foi um problema interessante e que não me lembro de ser abordado em fórum, em latim diz fora, como plural, nenhum daqueles que eu tenho visto, que é, fala-se de plano de resiliência e não há uma palavra para a resiliência sísmica num país que tem claramente riscos dessa natureza. E que a Itália se fez também um plano para isso, porque é mais barato prevenir do que remediar. Estas são as perguntas que fizeram, e eu pergunto ainda ao meu amigo e professor João Duque o seguinte: no fundo, tudo isto gira à volta de uma coisa, que é criar riqueza. A gente só criando riqueza é que a pode distribuir e pode fazer sistemas sociais e sistemas... Pronto, portanto, o repto está lançado. João, capto a ti agora, que és professor, uma vez, resolver esta questão. Obrigado. Bem, também queria agradecer ao Horácio o convite que me fizeram para estar neste pequeno debate, fim de tarde, e nesta reflexão, e queria começar por dizer que eu subscrevo, eu acho que integralmente, as palavras do António Costa Silva. Mas o que o António Costa Silva nos disse não é exatamente o que está no plano de resiliência. Não é. Quer dizer, ele até tem uma forma de apresentar e falar até um pouco mais romântica e poética. Eu gosto e gosto do discurso. O discurso dele eu subscrevo, acho que 100%, não sei, se calhar tirava aqui uma coisa acolá. Agora, isso não é o que está no plano. E não está no plano porque este plano é relativamente confinado. Este plano tem uma dimensão muito pequena. Se nós pusermos isto em perspectiva, são 16 mil milhões de euros a distribuir por 5 anos. E, portanto, estamos a falar em algo que o Estado português, só o investimento público, nos últimos 4 anos, fez mais do que isto. Okay? E nós não vimos mudar nada. Portanto, quer dizer, vamos lá ver, se nós pensarmos... E atenção, estou a falar para 5. Claro que isto é adicional e, por isso, tem um efeito. Com certeza que terá um efeito e nós esperamos que seja bastante positivo. Mas, quanto é que deste investimento
está direcionado, em primeira linha, para os aspectos essenciais que eu acho que são muito importantes defender-se em primeiro lugar, que é a questão da criação de valor através de um multiplicador relativamente interessante. Porque, e eu quando olho para aqui, e tive a olhar assim para o plano de recuperação e de resiliência, eu assim, classificando na minha ótica, mas eu não vi análise de custo-benefício, nem vi essa classificação, que acho que é uma pecha imensa deste documento. Eu diria que metade do que está aqui é despesa, é investimento, nós chamamos, não sei, é um gasto não reprodutivo. Ou, pelo menos, não é imediatamente reprodutivo. E, portanto, temos alguma dificuldade em utilizar isto que recebemos agora para entrar numa dinâmica para atacar o segundo problema, que é o problema mais urgente, que o António fez aqui referência a ele, que é a questão da dívida. Vamos lá ver. Nós agora não podemos fazer uso de mais capacidade de endividamento inicial porque estamos afogados em dívida. Porque nós teríamos capacidade para aumentar o nosso endividamento junto à União Europeia. Só que não podemos. Não podemos. E não é por não querermos. Não podemos porque é demasiado arriscado. Nós estamos num limite, como o António disse, num limite de ficarmos quase que os piores. Os piores. Bom, e se agora, nesta onda de endividamento generalizado, e em que não há problemas de acesso ao mercado e de liquidez, não há problemas, rapidamente nós vamos ver isto. Reparem, nós vamos ver o filme. Rapidamente, os países que agora aumentaram significativamente a dívida para fazer face a orçamentos muito desequilibrados e para continuar a aguentar as suas economias, vão rapidamente entrar no caminho contrário. Bom, e portanto nós, que já tínhamos um problema de dívida e que tínhamos que ter um ritmo de aproximação do nível deles, temos que ter em cima desse ritmo outro ainda adicional. Portanto, nós temos que aproveitar cada migalha de investimento para nos ajudar neste caminho de recuperação, de abate de dívida. Porque se não for assim, dentro de 3 ou 4 anos, olham para nós e dizem assim, espera lá, Portugal, nós até podemos ter uma dívida de 100% do PIB. Só que estamos tão afastados dos outros que vamos ser rapidamente escorraçados do acesso à liquidez. A liquidez vai para o outro lado e nós vamos pagar com língua de palmo aquilo que é o excesso da nossa dívida. Portanto, o meu problema maior não é dizer que o investimento não deve ser feito em hospitais ou aqui ou lá. Não, não é nada disso. Eu acho que até deve ser feito nessas áreas, que é evidente que nós estamos, como vimos agora, temos necessidades muito grandes em muitas partes. Só que temos de ser muito rigorosos na aplicação, particularmente destas unidades de investimento, têm que ser muito bem dirigidas e para capital muito reprodutivo. É por isso que eu acho que este plano concreto tem pouco investimento para a área muito reprodutiva. Pronto. E, portanto, o que é que eu acho que muito daquele investimento que lá está dirigido para áreas socialmente relevantes, que eu acho que são importantes, deviam ser feito esse investimento à custa do Orçamento do Estado. Porque é uma função, a função do orçamento é essa, não é tanta outra. Portanto, esta é a minha principal crítica, que está associada à minha maneira de ver e de preparar o futuro. Eu estou muito assustado com o nível de endividamento de Portugal. Como vos digo, não é hoje. Hoje nós vivemos bem, porque a maré está muito alta. Há imensa liquidez. Quando a maré baixar, e vai baixar, nós vamos ficar rapidamente completamente nus. Que é quando baixa a maré que se vê quem tem calções. E nessa altura vão ver que nós estamos completamente nus. E esse é o meu temor. Já aconteceu antes. Aconteceu. E, portanto, volta a acontecer com muita facilidade. Bom, outro aspecto importante é que a multiplicação do investimento, e dá-te até ainda ao encontro daquilo que já foi dito, sobre a estrutura das empresas portuguesas, tem que ser ancorado em projetos de alguma dimensão, ou de grande dimensão. Portanto, e depois as pequenas e médias empresas vão atrás por arrasto. Agora, isto obriga a uma visão, a meu ver, mais generosa face àquilo que é o papel bom da iniciativa privada associada aos grandes projetos de investimento. E até uma forma que eu acho que é muito interessante e muito europeia de fazer esta
esta função do grande investimento, apoiada até em pequena poupança, que deve deixar de ser canalizada através do financiamento por via bancária para, por via do mercado de capitais, fazer um investimento que é igual, mas que é mais responsável e que não cria socialmente um problema aos bancos quando há problemas de incumprimento, de default face aos projetos. E, portanto, é uma cultura de risco que nós não temos, que temos que passar a ter, mas que tem que ser incentivada. Lá está, mais uma medida que, do ponto de vista fiscal, podia ser usada para continuar a projetar, incentivar as pessoas para uma política de risco mais acentuada. E, portanto, mas isto não tem a ver diretamente com o plano, tem a ver com uma visão um bocadinho mais integrada daquilo que é uma sociedade. Agora, isto não pode ser feito, e agora deixem-me puxar um bocadinho para o campo político, porque eu acho que há aqui uma grande fragilidade, que é a seguinte: nós nos últimos anos vivemos muito assentos numa tríade de apoio e suporte político, chamado de geringonça, e não é por acaso, porque há uma inconsistência grande entre o modelo de sociedade que é aspirado pelos partidos mais à esquerda face àquilo que é tradicionalmente o PS. E, portanto, isso é uma inconsistência ao modelo de desenvolvimento de que eu estive a falar até agora. Eu acho que não se faz assim. Tem que se fazer com o PS, tem que se fazer sem esta guerrilha, claro que é evidente, tem que se fazer de uma forma orientada para o mercado, com visões mais à esquerda, mais redistributivas, com visões mais à direita, mas de uma forma que seja integrável. E isso é um problema, a meu ver, grande, que até acho que se está a continuar a cavar, criando uma grande diferença entre aquilo que é uma atração pelas extremas, e que são fáceis, as posições extremistas são sempre fáceis de manter, mas não são soluções de governo e de condução de sociedades, pelo menos para situações razoáveis e de bem-estar. Portanto, em suma, e para concluir, eu diria isto. Nós temos que integrar esta forma de, por um lado, fazer um pacto social para termos um respaldo político para desenvolver o país. Claro que o país tem que ser digitalmente desenvolvido. Claro que a internet, que deve ser, pelo menos de nível básico, deve ser gratuita. Como os computadores. Quer dizer, eu não percebo porque é que os miúdos, fala-se nos livros, cada miúdo que entra no ensino tem que ter um computador. E que já se sabe que ao fim de 4, 5 anos é para deitar fora. Não vale a pena pensar que se devolve como ao livro, nem que não funciona. E, portanto, é um investimento. Isso não é investimento, é um investimento a muito longo prazo, mas, enfim, é uma despesa que temos que fazer. E devemos fazê-lo para conseguirmos dar aquilo que eu até consegui ter. Foi, do processo educativo, eu fiz um elevador social. Eu não teria sido, eu não seria o que sou, seguramente, se não tivesse a oportunidade que tive de estudar num determinado momento. Foi aquele momento. Foi uma janela em que, por acaso, o ensino não era assim tão exigente em termos para se gastar, não era assim também tão exigente. Eu consegui ter acesso aos meios que se usavam na altura, de uma forma fácil, e, portanto, tivesse acesso. E isso é fundamental hoje. Ora, isso faz-se à conta de computadores, telemóvel e internet, seguramente. Muito obrigado. Estamos quase a Já agora, desculpa lá, Henrique, dado que sou eu o presidente, posso alterar as regras do jogo, certo? É uma coisa eu ia só agradecer ao João Duque e dizer que ficaram aqui algumas questões que já vieram depois da intervenção dele que não vão ser respondidas, e dar-te a palavra a ti, e já vi que está cá a nossa presidente. Sim, mas eu queria agradecer a vocês todos, já vou fazer isso daqui a pouco, mas alterando aqui as regras do jogo, que é uma coisa que é sempre bom em democracia, não é? Eu gostava de dar de novo a palavra ao professor António Costa e Silva, que eu vejo na cara dele que ele gostava de responder a uma das coisas que vocês disseram. Sim. Eu penso que o debate é um debate extremamente interessante. E há 3 ou 4 pontos que eu queria sublinhar e, portanto, estou muito alinhado com os comentários do professor João Duque e do doutor Rui Martinho. A primeira é a questão do quadro macroeconómico. Falta ao Plano de Recuperação e Resiliência um quadro macroeconómico associado que permita fazer a análise custo-benefício das medidas. Eu recomendei isso, mas não me compete a mim, não é? Para a gente perceber que realmente para onde é que vai o investimento
Esse investimento é claramente reprodutivo. E, portanto, esse aspecto é um aspecto que é absolutamente crucial e eu penso que tem que se caminhar nessa direção. O segundo é a questão da dívida. E, portanto, o professor João Duque alertou para isso e eu penso que isso não vai vir muito lá à frente. Se nós olharmos já para os sinais que já hoje que estão hoje a existir no mercado, é por isso que aqui eu tenho mixed feelings, digamos assim, o preço do petróleo está a subir, desde outubro do ano passado subiu quase 60%. E pode continuar a subir. Se nós olharmos para outros indicadores, por exemplo, o efeito que as moratórias podem ter no nosso sistema financeiro, se olharmos para aquilo que são as taxas de juros neste momento, que são baixíssimas, mas elas são baixíssimas exatamente porque há compra da dívida pelo Banco Central Europeu. No dia em que houver uma pequena alteração disso, nós somos realmente aquele país que vai pode ser apanhado com os calções ou com os calções em baixo na praia. Isto é, somos um dos países que vai imediatamente entrar no radar. E, portanto, tudo isso é uma grande preocupação e é por isso que este sistema tem que ser extremamente bem gerido. Mas isso liga-se umbilicalmente a uma questão que é uma preocupação profunda minha. Fiz muitas recomendações na visão estratégica por causa disso, porque nós conhecemos o nosso país, nós somos maus a executar as coisas. E, portanto, como é que vamos executar? Se não tivermos aqui um modelo diferente de execução, isto não é só de cima para baixo, é também de baixo para cima, envolver as várias regiões do país, temos contratos de desenvolvimento regional, envolver as regiões autónomas, envolver as associações empresariais, envolver, portanto, as CCDRs, enfim, descentralizar o crescimento, descentralizar as decisões e combinar estas duas questões. Se nós não o conseguimos fazer, vai ser extremamente difícil. Nós não podemos continuar a gerir uma sociedade que aposta no conhecimento, na tecnologia e na inovação, com os modelos antigos e as hierarquias rígidas antigas. Temos que criar modelos novos, atuar em rede e fomentar essa cooperação. Isso traduz sobretudo a nível das empresas. E eu concordo, o nosso tecido empresarial tem muitas pequenas e microempresas, nós temos o culto do pequeno, mas sem as grandes empresas que arrastam setores, que fazem a transição, nada se vai fazer. E para alterarmos o perfil produtivo da economia portuguesa é a inovação tecnológica e é as empresas também de alta tecnologia. E só para finalizar, eu não desenvolvi muito a parte da digitalização, mas a digitalização é o futuro. E porquê? Porque há um estudo da McKinsey que mostra que o impacto destas novas tecnologias digitais pode ser 10 vezes maior que o da Revolução Industrial e a uma escala 300 vezes maior. E, portanto, a questão aqui é usar inteligência artificial, máquinas que aprendem, tudo aquilo que se está a desenvolver para aumentarmos o papel dos sistemas inteligentes na gestão de toda a economia. E a digitalização pode mudar completamente os processos de negócio, os modelos, o fabrico de materiais, pode aumentar e muito a eficiência. Mas para isso, como alguém disse, acho que foi um participante, a aposta nas competências digitais é muito importante. Eu tenho medo, às vezes, quando ouço as pessoas falar, que nós tenhamos uma concepção minimalista do que é a digitalização. A digitalização não é só ter a internet e o computador, é muito mais que isso, é trabalhar com os dados, processar os dados, extrair a informação. E para terminar, queria só dizer que no documento da visão estratégica, uma das recomendações cruciais é apostar nas infraestruturas tecnológicas e digitais, estender a fibra óptica a todo o país, porque isso pode mudar o destino das regiões do país e pode também, com base na expansão da rede 5G, atenção que a rede 5G vai mudar todo o paradigma da conectividade. E, portanto, nós temos que fazer essas apostas, os desafios são imensos, mas eu penso que pelo menos temos algum caminho aqui para andar. Muito obrigado. Henrique, querias dizer mais alguma coisa? Não, resta-me agradecer tanto ao Dr. Rui Martins, por isso que já saiu, como ao meu querido amigo professor João Duque, a ti, Horácio, e penso que a nossa Presidente dirá umas palavras. Está aqui mesmo à minha frente. Ela está por aí, eu vou chamar para ela. Não, está aqui à minha frente. À minha frente no ecrã, claro. Claro. Com muito tempo. Então, vou então encerrar. Eu peço desculpa por não poder ter estado desde o início e aquilo que eu queria fazer essencialmente é agradecer a presença dos participantes, do engenheiro António Costa Silva. Tive pena de não o ouvir hoje, mas já tive a oportunidade de assistir a uma outra intervenção sua no ISEG aqui há uns meses, em outubro, se não estou em erro, no início de outubro, e agradecer também ao professor João Duque e ao Dr. Rui Leão Martins, que já aqui não está, pelos comentários que aqui fizeram interessantes e desafiantes, e obviamente ao Henrique Monteiro, pela moderação, como sempre,
de grande nível que aqui nos trouxe. É também um antigo aluno honorário desta escola, portanto pertence sempre, é sempre uma presença assídua nos nossos eventos da Alumni e obviamente agradecer à Alumni Económicas, à organização deste webinar e de mais uma série de eventos que, pandemia permitindo, nos vai deixar, vai promover agora nos próximos tempos, em particular num ano que é tão especial para o ISEG, em que estamos a comemorar os 110 anos e em que gostamos muito de ter os nossos antigos alunos aqui presentes nestes eventos e noutros, e também todas as outras pessoas que não são antigas alunas do ISEG, mas que obviamente têm interesse na nossa presença na sociedade e em tudo aquilo que conseguimos aqui promover. Eu gostava só de fazer aqui um comentáriozinho muito breve, não assisti ao debate, mas ouvi uma pequenina intervenção do João Duque, Horácio Negrão. E é só assim quanto ao investimento reprodutivo. Não existir o quadro macroeconómico e identificarmos que investimentos são reprodutivos e não são reprodutivos, que de facto aquilo que queremos é aqueles que nos tragam mais crescimento económico, nos deixem menos endividados e que nos tragam mais perspectivas de futuro, por aí fora. E é um assunto que também me preocupa muito, que também sou economista, como a generalidade das pessoas que estão aqui hoje presentes, mas de facto nem sempre é tão simples identificar-se aquilo que verdadeiramente é reprodutivo e não é, em particular quando olhamos para diferentes períodos temporais. Eu vou dar aqui um exemplo que é um pouco tonto, se calhar, mas que é um exemplo histórico que eu acho sempre interessante, que é um investimento nada reprodutivo quando foi feito há 500 anos atrás, quando se construíram assim monumentos como os Jerónimos, por exemplo. À época, possivelmente, a oposição aos nossos reis que mandaram construir uma série de monumentos deve ter achado que eram investimentos absolutamente desnecessários, não reprodutivos, uma coisa completamente destituída de senso, consumir recursos da nação para uns edifícios que ali ficavam, umas obras e que nos últimos anos, não agora com a pandemia, foram um dos grandes motores da nossa economia, com o turismo e com tudo isso e com tudo o que nos trouxe outros níveis. Ou seja, nem sempre é tão fácil nós prevermos o que é que vai ser reprodutivo até de formas inesperadas, não sei quantos anos mais tarde. E, portanto, no meio disto tudo, acho que se há a lição a que também temos de estar atentos neste dia, e o engenheiro António Costa Silva trouxe-nos um contributo de facto muito interessante nos últimos meses, foi o chamar a atenção de facto para olharmos com mais cuidado para as tais questões ambientais e fazermos uma melhor ligação entre aquilo que é o conhecimento que outras ciências nos trazem, entre isso e aquilo que fazem as ciências económicas, financeiras e da gestão. E desse ponto de vista, acho que este plano e outros que vão surgindo e a preocupação de alinharmos, de olharmos um bocadinho mais para o longo prazo nas decisões. Alguém interferiu com a mensagem que a Clara estava... Não, quem interferiu foi o operador de internet da Clara Raposo. Pois deve ser. Claramente. Eu bem digo que isto devia ser um bem mais universal. Nós estamos 4 minutos atrasados. Se fosse nos Estados Unidos isto nunca teria acontecido, mas pronto, em Portugal... E na China estávamos fuzilados. E 4 minutos em Portugal já é um achievement, não é? Eu queria agradecer a todos os participantes que estiveram aqui presentes, alguns já estão a mandar mensagens, queria agradecer a todos os oradores, queria já agora aproveitar esta oportunidade para dizer ao professor António Costa Silva que já estava na nossa imaginação aqui na associação, convidá-lo para o primeiro grande jantar solene que vamos fazer no Salão Nobre do ISEG. Só que esta história do Covid e não sei o quê não permitiu e acabámos por o convidar para um Zoom. Mas isto não é suficientemente nobre para o convidar. Fica aqui já em público o convite feito. Muito obrigado. Assim que conseguirmos fazer os nossos jantares tradicionais no ISEG, vai ser o primeiro convidado que nós vamos endereçar. Muito queria obrigado. agradecer a todos a vossa participação. E já agora, também sou economista, também queria fazer um pequeno comentário para todos, que é o seguinte. Um dia o JFK disse, não perguntem o que é que o Estado pode fazer por vocês, mas sim o que vocês podem fazer pelo Estado.
E já que ficamos com várias ideias para pensar, pensem nessa também. Para aí, Horácio, que eu não sou economista, mas O não é o país, Estado. É o país. É o país. Como é que é que sou? Entre o país e o Estado há uma diferença. Quer dizer, para a malta de ciência Aqui em política. Portugal não há grande diferença, mas pronto. É verdade. Infelizmente não há, mas devia haver entre o país e o Estado. É que toda a gente está à espera que as coisas sejam feitas ao Estado canadiense. Não, mas o sentido é. Iniciativa, pá. O sentido da iniciativa individual é uma boa mensagem. Como, aliás, se bem permitido agora, um bocado profissionalmente. Atenção que a reunião já acabou, agora podem dizer. Sim, agora eu daqui a pouco tenho que sair, tenho outra